semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala galera, tudo beleza? Estamos começando aqui mais um Tribos Podcast. Não esquecendo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí para ajudar o algoritmo a divulgar mais os nossos conteúdos, não é isso, Dedé? E é isso aí, eu sou o Dedé e não esquecendo também que o Super Chat e o Super Gostei vão estar ativos para você dar aquele apoio bem fortificado para a gente, né? E lembrando, né, que mais de 90% de quem está consumindo o nosso conteúdo não está inscrito no nosso canal. Então se inscreve aí, por favor, aí é rapidinho, não custa nada e nos ajuda demais. E hoje aqui a gente vai trazer um convidado que veio aqui no Pebas Podcast. Isso, no tempo do Pebas Podcast, nosso Era primeiro Pebas canal. Podcast, né? E se ele foi um dos primeiros que veio aqui, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, Dr. Rubens. O prazer é todo meu voltar aqui, bater esse papo bacana com vocês, com esse público aí que vocês têm também, que é um público bastante antenado, né? Um público formador de opinião. É um prazer estar aqui. Antes da gente começar esse bate-papo bacana, vamos aqui falar do nosso apoiador, né? Que é o Lúpulo Cervejas Artesanais, que está no Lago, né? De quarta a domingo. E toda quinta tem a quinta da vitrola, né? Do vinil. Do vinil, toca umas músicas lá, ele leva o vinil, né? Isso. Que ele tem, toca. E na quarta-feira tem a promoção do chopp, né? Tu toma 3 e o quarto é grátis. Então, pra quem gosta de curtir um chopp artesanal... Desculpa, uma cerveja artesanal, é lá no Lago do Nova Carajás. E diga-se de passagem, é espetacular. Conheço, Espetacular. sou cliente lá do nosso amigo Nelson Werneck. Isso, é muito bom. Show de bola. Às vezes a gente vai lá pra resenhar. Tu é doido, é bom demais ali na beira do lago. Ainda tem a vista, que é Show de bola. excepcional. E, Rubens, a gente tava até conversando antes aqui, né? Que eu lembrei quando tu... depois que tu veio aqui, passou-se uma campanha para prefeito, aí entrou novos ares e eu vi que tu tava muito pegado na questão da OAB em si, tudo aqui. Como é que foi esse movimento que agora tá fazendo muita coisa, né? Conselheiro, presidente Na Academia de Letras. na Academia de Letras. Na verdade, eu sou advogado trabalhista, né? Há 20 anos praticamente. E desde 2012 eu passei a atuar dentro do sistema OAB, né? Como conselheiro, como presidente de associação de advogados aqui na cidade. E eu já estou no 3º mandato como conselheiro estadual, né? Da OAB Pará. É o conselho da OAB Pará que ajuda a administrar, vamos dizer assim, a advocacia no nosso estado. É um órgão, né, do Conselho Federal da OAB. E aqui em Paraupebas a gente tem a subseção da OAB Paraupebas, presidida pela doutora Maura, nossa querida amiga e parceira, que vem fazendo um grande trabalho. Então a gente tem esse envolvimento com o sistema OAB, atuando lá, não só para tratar das questões relativas à própria classe, né, os processos disciplinares, essas coisas, como também para atuar nas pautas, assim, das bandeiras da OAB, que é a defesa da democracia, a defesa das instituições, a defesa dos direitos sociais. Então, a OAB ela tem também essa missão de proteger e preservar os direitos constitucionais do cidadão. Então, é uma grande honra estar lá, é uma tarefa que a gente desempenha com muito orgulho. Além disso, eu gosto muito de escrever poemas, né? Já faço isso desde a minha juventude. E aqui em Paraupebas, em 2014, nós nos reunimos, um grupo de escritores, e fundamos a Academia Paraupebense de Letras, que é uma entidade, é uma associação que tem por objetivo estimular a escrita, fortalecer os escritores locais, estimular a formação de público leitor, estimular com que a literatura possa ser um instrumento de transformação da nossa sociedade, da nossa realidade. Então, a gente que tem assim, uma ligação bastante forte com a cultura, desde a juventude, desde os 15, 16 anos de idade, a gente agora eu voltei, né, à presidência da OAB, sucedendo a gestão primorosa que a Terezinha Guimarães, enorme escritora, conduziu nos últimos 2 anos. Inclusive, a Terezinha agora está na Itália, recebendo um prêmio lá no Salão de Turim, Salão do Livro de Turim. Então, tem uma escritora de Paraupebas sendo, nesse exato momento, premiada na Europa. Então, é isso que a gente
busca fazer com a academia, né? E também a inclusão social, a atuação dos nossos propósitos da academia junto às comunidades carentes, periféricas, às escolas públicas, né? Levando literatura, levando o escritor para perto dos jovens, apresentando as obras que são feitas aqui e também debatendo com o poder público a necessidade de estimular a leitura, né, das obras regionais, locais e a literatura paraense como um todo. Além disso, a gente também já estou há algum tempo na presidência do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, que a gente também tem uma grande honra de desempenhar essa tarefa. Embora eu não tenha muita vivência no mundo político da cidade, mas a gente tem a preocupação e o propósito de também colaborar nas questões políticas, estabelecendo pautas de discussão, de debate relativa aos direitos do nosso povo, né? Relativa à mineração, relativa à reforma agrária, relativa ao direito dos trabalhadores. Então, a gente tem assim, uma vida bastante agitada, dividida em vários segmentos, né? E também a vida pessoal. Sou casado, tenho 2 filhos. E... Foi com poema que conquistou a... Foi com poema e com cinema, com filme. Não, mas foi o teu escrito? O teu escrito? Foi uma conversa que começou, que startou a partir de falar de arte, de falar de cinema. Eu lembro que naquele momento estava rolando um festival muito bacana que tem de animação, que chama o Anima Mundi. Não sei se vocês já ouviram falar. E foi uma oportunidade tanto para ver vários curtas-metragens de animação e sair casado legal. No final de tudo isso. Olha aí, então aí já junto há bastante tempo. Um beijo para a França, um beijo para a Isadora e para o Rubinho, meu filho. E Rubens, tu falou do PSOL, o PSOL que, assim, do Senado não, desculpa, da Câmara dos Deputados, assim, que eu acompanho mais, né, porque tem mais destaque, né, as pautas realmente dos partidos lá ganha mais destaque porque os deputados estão falando sempre, né, do que local e estadual. Eu gostei muito do, que faleceu agora há pouco, o que era casado com um Glenn. Até eu esqueci o nome dele. Que pecado, que eu esqueci o nome dele. David. Isso, David Miranda, né? David Miranda, exatamente. Uma grande Cara, eu assisti umas 2 entrevistas dele, eu já era assim... Porque a pauta, né? Eu sou muito assim... Todo mundo pode ter seu pensamento político ou de vida, mas quando o cara, ele sabe defender aquela pauta, ele não impõe, a gente dialoga, né? A gente tá dialogando, conversando, tu me passa teu ponto, eu discordo, tu fala assim, não, mas por aqui, então vamos por esse caminho e tal. Então, ele me colocou uns pontos do pessoal, porque ele tipo assim... Às vezes, na Câmara, eu vejo que eles não retrocedem nas pautas, mesmo com sendo da base do governo. Né? Às vezes, o Lula quer passar alguma coisa lá que, tipo assim, não vai muito na ideologia lá dos... Inclusive, agora teve uma votação, né, que... Sobre o arcabouço, né? Fiscal. A bancada do PSOL votou toda contra, porque ali vai tirar da saúde, da educação, assim como eles colocaram, né? Então, eu fico vendo assim... Tem vários pontos que a gente que eu acredito, né, que é beleza, vamos seguir, mas tem também pautas que eu também discordo. Não, esse aqui também não vou por esse lado aqui. Sim, natural. Né? Mas com a forma como os defendem, né, como eles colocam essas pautas, e independente de estar apoiando o Lula, né, eles não, isso aqui é sine qua non, né, que fala, sem isso não, então tem que ter essas pautas aqui. O pessoal, ele trabalhou para eleger o presidente Lula desde o primeiro turno. Uma decisão, do meu ponto de vista, extremamente acertada. Havia, naquele momento, uma tarefa daqueles que defendem a democracia, que defendem as instituições, que defendem o povo pobre, trabalhador desse país, que defendem uma vida com dignidade, com respeito, né, com urbanidade, que era retirar do poder o ex-presidente que por ali passou. Então, essa era uma missão, era uma tarefa que se alastrou por todo o país. Foi uma tarefa dura, uma tarefa difícil, nossa população polarizada, né? E muitas das vezes descambando para a violência, descambando para o ódio, para o desamor, para o descaminho. Então, essa etapa ela foi vencida, essa etapa foi superada. Hoje em dia, o Brasil é governado por um projeto político que foi apresentado e que foi comprado pelo eleitor brasileiro. Então, nós temos o presidente Lula, que tem demonstrado, ao longo desses primeiros dias de governo, um comportamento completamente diferente daquele que era desempenhado pelo gestor anterior.
Então, o PSOL, ele de fato trabalhou efetivamente para eleger o presidente Lula. O presidente Lula foi eleito. O PSOL, ele não faz parte da base aliada do governo. O PSOL assume uma postura com independência, onde ele tem total liberdade para se manifestar em apoio ou em contrariedade a determinados temas, como, por exemplo, foi feito agora. Todas as decisões que são tomadas, elas são tomadas a partir de profundo estudo técnico, estudo realmente dedicado com relação àqueles temas. Então, quando se procura alcançar um propósito, um determinado objetivo, como, por exemplo, a redução das desigualdades sociais, a redução da pobreza, não se dará ao alcance desse objetivo através de alguns métodos que estão sendo apresentados pelo governo e comprados e encampados pela Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo em que se elegeu Lula presidente, se elegeu também uma Câmara dos Deputados extremamente conservadora. Uma Câmara dos Deputados formada por bancadas da bala, formada por bancada do agro, formada por bancadas evangélicas, que tem pautas muito identitárias e que, de fato, se colocam como um obstáculo não racional, não um obstáculo de conteúdo, de discussão de ideias, de embate de posicionamentos políticos, mas com base em fake news, com base no ódio, fazendo uma das gestões de maior baixo nível que já se viu no Congresso Nacional. E é aí que se destacam os deputados do PSOL, porque os deputados, a bancada do PSOL que você vê no Congresso Nacional, se você for fazer uma pesquisa rapidamente nas páginas de cada um, verificar a forma como eles se posicionam na tribuna, nas comissões, você vê que são pessoas que têm consistência teórica, conhecimento profundo com relação àquele assunto, se expressam muito bem e mantêm posições firmes com base naquilo que realmente se acredita como sendo melhor. Então, eu vejo, quando eu assisto bastante os canais, né, da TV Senado, TV Câmara, ouço a Rádio Legislativa. Aqui em Parauapebas, a gente que tem a primeira rádio legislativa do estado do Pará. É essa estação que, quando eu ligo o rádio, eu ouço no carro, em casa. A gente assiste às reuniões das comissões do Congresso Nacional, às sessões plenárias, né? Então, a gente vê realmente uma diferença muito grande com relação à qualidade de discurso, à qualidade de conhecimento desses nossos deputados e deputadas do PSOL. Então, é por aí que a gente caminha, né? A bancada aumentou, temos hoje aí mulheres deputadas e homens deputados ali fazendo um excelente trabalho, representando diversos estados do país. O Pará não conseguiu fazer a reeleição. Nós tínhamos um deputado federal, o Edmilson Rodrigues, hoje prefeito de Belém, que depois, quando sai para assumir a prefeitura de Belém, assume a Vivi Reis, deputada federal também lá da capital, né, que passou um bom tempo no Congresso e fez um excelente trabalho. Nessas últimas eleições, o pessoal do Pará não conseguiu reeleger algum deputado federal, mas fez deputado estadual, que está lá também desempenhando um excelente trabalho na Alepa. Aqui em Parauapebas ainda não tivemos ainda a chance de eleger algum vereador, né, ou vereadora, mas o partido vem se organizando, mesmo diante de tanta dificuldade que é a política local, né, a democracia, o processo eleitoral em Parauapebas, ele se dá de uma forma muito específica, de uma forma muito peculiar, e que a gente precisa ir construindo o nosso partido com calma, aos poucos, com consistência, com pessoas valorosas que tragam contribuições realmente efetivas para a gente desempenhar o nosso trabalho. É difícil, né? Aqui em Parauapebas realmente é ímpar, né? Como é desenvolvida a nossa política aqui. Tanto por parte dos métodos, as práticas e os métodos dos políticos em si, dos partidos, como também as práticas e os métodos do próprio eleitorado. Sim. Então, você tem aqui um campo realmente diferenciado para se trabalhar articulação política, processo eleitoral. E... conversando sobre política com alguns amigos, né, às vezes eles me vêm com a ideia, né, e eu pergunto assim, isso aqui funcionou lá para fora, né? Vamos falar aqui de política nacional. Esse voto de revolta, de Bolsonaro, de Lula e tal, criou-se essa polarização e para lá funcionou. Aí eles vêm para cá, não, porque aqui nós somos Bolsonaro, tem a base Bolsonaro. Não, aqui nós somos Lula, aqui nós temos a nossa base aqui, e polarizou e dividiu. Eu falo assim, tu realmente acredita que o eleitorado de Parauapebas vota nessa ideologização que tu tá fazendo de Bolsonaro e Lula? Se tu é direita ou tu é esquerda, tu acha que só tem esse público aqui? Não. Esse público é a maioria. É. Mas você tem ali uns 30%, vamos dizer assim, que você trabalha com consciência. Você trabalha realmente com... É um eleitor
que faz uma análise adequada, é um eleitor que tem um posicionamento político próprio, é um eleitor que tem premissas básicas, né, das quais ele não se afasta no processo eleitoral. Então, você tem, sim, esse voto de qualidade. Agora, de fato, talvez, por diversas questões, né, vamos dizer assim, sem culpar o próprio povo por isso, porque muitas das vezes basta a gente ver os índices de desenvolvimento humano, né, os índices de pessoas alfabetizadas, o índice de pessoas com nível superior, com pós-graduação no nosso município, ele não é tão elevado assim. Então, é preciso que o poder público, é preciso que as entidades, as instituições trabalhem cada vez mais a formação, né? A formação dos nossos cidadãos com consciência, com senso crítico, com capacidade de fazer discernimento daquilo que é certo, que é errado, daquilo que é verdade, daquilo que é falso, né? Então, porque para quem está saindo candidato é até mais fácil eu dizer, não, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Quem é de direita, vota em mim porque eu sou o cara da direita, eu sou o cara que representa a direita aqui no município. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é assim que se faz uma política. Não é assim que a gente deve votar apenas, né? A gente tem que ver. Na verdade, eu penso que esse lance de direita e esquerda, você deve tirar deve fazer o seguinte raciocínio. Se você é uma pessoa que compreende a necessidade da redução de desigualdades sociais, existem muitos miseráveis. Por exemplo, vamos fazer uma análise circunstancial sobre Parauapebas. É uma cidade que é caracterizada por elevadas cifras na arrecadação. Embora tenha, às vezes, altos e baixos, mas ela é, na sua média, uma cidade que arrecada bem por conta da sua riqueza mineral, da exploração mineral que tem aqui. Aí eu lhe pergunto, esta riqueza, que faz com que Parauapebas se destaque perante o mundo, inclusive, ela se traduz na vida do nosso povo? Não. Não. Então, a gente tem aí uma má distribuição, correto, dessa renda. Essa renda que faz com que Parauapebas seja uma cidade conhecida mundialmente pela sua pujança econômica, a sua importância no comércio exterior do Brasil, do estado do Pará e do Brasil, né? Exportando cada vez mais a commodity, que são os bens minerais que a gente tem. Essa riqueza, ela não é compartilhada pela grande parte da nossa população. Grande parte da nossa população está alheia a esta riqueza. Nós temos um bolsão de miséria crescente em Parauapebas desde a sua origem. E não há perspectivas de políticas públicas que nos coloquem num horizonte de médio ou longo prazo mudança desse cenário. Então é preciso que o cidadão de Parauapebas ele tenha essa consciência, porque quando você tem uma sociedade desigual, isso prejudica e afeta a todos, porque aumenta o índice de violência, porque aumenta o índice de marginalidade, porque aumenta o índice de mendicância, de desemprego, de ausência de circulação na economia local. Se eu não tenho uma pessoa que é assalariada e que tenha condições de consumir e aquecer o mercado local, eu não giro a roda da economia, a engrenagem da história. Então é preciso que a pessoa tenha um compromisso com a desigualdade, com a redução da desigualdade social. Isso é uma premissa básica que os chamados da esquerda, os chamados progressistas, não se afastam. Já aqueles que se enquadrariam, vamos dizer assim, no campo da direita, é aquele que acha que a política social não é importante, que o Estado deve se afastar cada vez mais da vida do cidadão e entregar para a iniciativa privada cuidar de tudo isso. Então, há uma diferença muito clara com relação a esses princípios. Eu me posiciono de acordo com esse princípio, onde medidas importantes devam ser tomadas, cujo objetivo seja a redução da desigualdade social. Os projetos sociais, os programas sociais são muito importantes. Eles são essenciais para o desenvolvimento de qualquer povo, de qualquer nação. Então, é por isso que, ao invés de olhar para o enriquecimento de poucos, para o benefício de poucos, nós temos que construir políticas públicas que reduzam essa desigualdade. Parauapebas é um exemplo clássico disso. Me veio aqui agora porque fica muito evidente os dois públicos que a gente tem aqui, três na verdade, né, aqui em Parauapebas. Nós temos os que trabalham na mineração, né, que é vamos pegar aí uns 30% da população de Parauapebas ou mais, não sei. Nós temos uma outra fatia que é 30% que está dentro da prefeitura, né, isso, que é do serviço público aqui, que inclusive eu estava até falando contigo e até falar, né, que teve esse que voltou, na verdade, né? Um caso lá do ano passado, que era ano de eleição, que foi demitido porque tinha gente demais. Isso não acaba
prendendo muita gente, porque a gente só tem dois. A gente tem os que não do mercado, do comércio local, uma pequena margem aí de 20%, 15% da população, uma outra parte na prefeitura e outra parte na mineração. Nós temos 3 públicos distintos aqui, como renda, né? Como que vai captar a renda. E isso não dificulta mudar o sistema que está aí, como é feito a política, como é feita a campanha, porque muita gente depende, né? Esse outro que não depende é o que trabalha na iniciativa privada, digamos assim, que depende pouco, que normalmente as empresas lá que é da Vale tem que ter plano de saúde para o funcionário, pelo menos e tal. Então esse aí já pode ver qual é a melhor opção para Parauapebas, assim, e votar. E tem o do comércio local, que precisa dos serviços públicos, precisa da segurança, precisa da saúde, precisa das ruas, precisa do policiamento rodando aí. E aí... pode falar. Não, eu costumo dizer que nós somos sequestrados por um projeto econômico que a gente não escolheu e que também nunca paramos para refletir e encontrar medidas alternativas a isso. Então, de fato, nós somos sequestrados pelo projeto de exploração mineral. Você olha para um jovem em Parauapebas, o sonho dele é ser empregado da mineradora. Alcançar o posto de empregado da mineradora, seja em qualquer das funções, geralmente operador de equipamento, mecânico, soldador, lubrificador, geralmente uma função operacional relacionada à extração e o transporte do minério. O sonho dessa pessoa é ingressar vestir o uniforme verdinho e tudo mais, é como se tivesse alcançado o sucesso máximo. Por quê? Porque isso povoa o imaginário do povo de Parauapebas. Há a impressão de que o processo de extração mineral ele é a única forma capaz de nos dar a riqueza. Em que pese não ser assim, como eu disse mais cedo, onde você verificar a existência de processo de extração mineral, você tem ao redor os bolsões de miséria. Inequivocamente, você pode olhar onde tem mineração. Veja a sociedade que está ao redor. É assim. O processo de exploração mineral, ele traz para junto de si um processo de ausência de direitos, um processo de ausência de dignidade na vida das pessoas. Você olha hoje, por exemplo, na mineração em Parauapebas, veja se tem... Qual é o percentual de moradores de Parauapebas que ocupam vagas de engenheiro de produção, engenheiro elétrico, engenheiro civil, né? Quais são o percentual desses escalões de empregados da empresa mineradora que você tem? É de fora. Nós não somos capazes sequer de formar, no nosso município, profissionais para ocupar posições de maior poder decisório, né? De maior complexidade. A gente forma a massa de trabalhadores extremamente indispensável para o processo e que são aqueles que são os mais superexplorados, cujos direitos são cada vez mais reduzidos. É isso que se vê em Parauapebas. Então, você pode pegar, por exemplo, os direitos dos trabalhadores da mineração que atuam aqui em Parauapebas e fazer uma análise na linha do tempo, redução de direito de lá para cá. Então, esse processo ele é um processo comum, constante, que não traz benefício para o nosso povo. Aí você fala o outro segmento, o segmento do funcionalismo público. Por que o funcionalismo público em Parauapebas é do tamanho que é? Porque precisa dar conta das demandas que a mineração provoca. O crescimento urbano desordenado em Parauapebas, ele se dá a troco de quê? Do processo mineral, exploração mineral. A prefeitura, o poder público municipal, o município de Parauapebas, ele precisa crescer e dar conta de atender esse número cada vez mais volumoso de pessoas que vêm para cá. Será que a prefeitura conseguiria fazer concurso para absorver cada vez mais chegando gente, cada vez mais concurso? Cada vez mais chegando gente, cada vez mais concurso. É uma situação complexa para o gestor. Imagina criar leis, aprovar leis, criando vagas a cada ano que passa, para que o poder público possa dar conta de fazer o atendimento na população, na saúde, na educação. E daqui a pouco, que a gente sabe, o processo de exploração mineral ele é finito, ele acaba. E quando ele acabar, como é que fica a manutenção da gestão pública? Nós não temos outra fonte para sustentar uma máquina cada vez que foi se avolumando e crescendo, para dar conta daqueles impactos urbanos, daqueles impactos sociais, daqueles impactos econômicos que o processo mineral nos trouxe. O mesmo ocorre também com o agro.
O mesmo ocorre com as commodities. Sim. Minério, eu exploro, cavo e mando embora. Não manuseio, não elaboro produto em nada. Assim, tal qual eu tiro da natureza, eu exporto. Matéria-prima. Mesma coisa a soja. Mesma coisa essas sementes que se vende e se exporta para os países para alimentar animais lá fora. Então, esse modelo de desenvolvimento econômico, ele não é um modelo de desenvolvimento econômico inclusivo. Ele não nos traz no horizonte perspectivas de melhoria na condição de vida de todos nós. Pelo contrário, nos preocupa o cenário futuro que poderá se desenhar com a mineração se extinguindo na nossa cidade, seja por qual razão for. Inclusive, a gente viu que lá em Minas Gerais, o processo de exploração mineral teve que ter um fim por conta daqueles crimes bárbaros que ocorreram, né? E como é que andam as barragens por aqui? Como é que o poder público está com relação a isso? Como é que a sociedade está com relação às informações relativas a tudo isso? Então, também é importante que a gente possa refletir o processo mineral e saber se realmente isso é o desenho que a gente vai querer sempre ver projetado nas nossas vidas aqui em Paraupebas. Tu estava falando desse crescimento que tem que ser feito para poder dar conta dessa demanda que é cada vez mais crescente aqui no nosso município. E nós tivemos agora, no ano passado, né, que era ano de eleição, que o Ministério Público pediu para o governo que afastassem 12 mil servidores contratados, né? Por alguma manobra que eu não sei explicar aqui, é coisa jurídica, é coisa aí já é mais contigo, né? Ficou lá em panos mornos lá, então não demitiu o pessoal naquele período, mas agora voltou de novo, né? Voltou para assombrar o pessoal que trabalha aqui no serviço público de Parauapebas. E teve até um número expressivo que teve que ser desligado, né? Várias demissões, né, dos contratados, né? Olha, a única forma de trabalhar para o poder público é mediante concurso público, né? Não existe outra forma de você se tornar um servidor público. A contratação, a legislação ela dá essa exceção para você fazer uma contratação temporária diante de uma situação específica, momentânea. Por exemplo, houve uma calamidade, houve algum problema, eu vou precisar contratar emergencialmente para profissionais para a saúde, como por exemplo na pandemia. Na pandemia, justificava-se a contratação cada vez maior de enfermeiros, de médicos, de profissionais da saúde para dar conta daquela demanda emergencial que se impôs para o gestor público. Então, em condições específicas, eu posso contratar. A contratação, sem o concurso público, é uma exceção. E ao longo do tempo, em Paraupebas, não só nesse governo, mas ao longo de toda a sua existência, as contratações sempre foram o quê? Uma cultura. Sempre foram uma cultura. Então, os próprios órgãos de fiscalização, como agora se vê, que foram à justiça cobrar medidas, deixaram também passar ao longo do tempo e deixar Paraupebas ficar na situação que está. Se fosse cumprir, de fato, me parece que estão cumprindo a decisão judicial, porque a decisão judicial se deve cumprir, é assim que funciona, assim que é a regra do jogo. Se fosse cumprir da forma como está desenhado ali, o próprio fórum vai ter que ficar sem servidores porque tem vários contratados que são lotados lá dentro. Cedidos, né? A delegacia de polícia, não é isso? E outros órgãos do Estado que estão aqui instalados, sendo mantidos pelo poder público municipal, cheio de servidores contratados. Então, de fato, se tornou uma situação que nos demonstra quase que um colapso, aí, sobretudo na área da saúde, né? Na área da educação também a situação é bastante crítica. A gente torce para que a gestão municipal ela consiga encontrar um mecanismo de que cumpra a lei e, ao mesmo tempo, também dê conta de servir, né, os cidadãos com os serviços públicos indispensáveis e que melhore cada vez mais o nosso atendimento. É de se avaliar a possibilidade de se criar leis criando mais cargos, notadamente naqueles espaços onde efetivamente se falta servidores, e naqueles lugares onde está sobrando servidores tem que ter feito, evidentemente, uma reforma administrativa aí que exclua daqui e aprove-se a criação de concursos, a realização de concursos para preencher vagas aí que são dispensáveis para o município. Não é uma situação fácil para o gestor e para a sua equipe. Estou sabendo, inclusive, agora que o secretário de Saúde foi exonerado, assumiu uma junta, né, de profissionais responsáveis, inclusive com a presença do competente Conselho de Saúde, que hoje está sob a presidência do Evaldo Fidelis, que é uma pessoa que possui bastante condições, né, de tocar esse processo junto com os demais.
E vamos ver no que vai dar. A gente torce pelo bem de Parauapebas, a gente torce para que o serviço público seja cada vez melhor prestado ao cidadão na cidade. E, Rubens, entrando nesse assunto aí, a gente não entra numa outra seara de que aqui no nosso município, a nossa educação é muito ruim porque a gente não tem uma faculdade. O curso de Direito, a gente estava até falando aqui com o Raymond, né? Ele falou a turma dele foi a primeira e a última aqui, né? Então, não se formam mais advogados aqui em Parauapebas. Como é que a gente vai preparar os nossos cidadãos aqui para ocupar esses cargos de concurso? Porque eu, quando vou fazer... Eu fiz poucos concursos, né? Fiz mais concurso de nível estadual. Porque normalmente quando era concurso municipal não dei muito valor, trabalhava lá em cima, né? Então não dava muito valor, beleza. Mas para cá, para quem está aqui, como é que a gente vai se nós vamos capacitar aqui? Porque eu vejo vem muita gente de fora. Quando eu vou fazer uma prova aqui, todo mundo fala, não vai ter o concurso aqui, eu me inscrevi. E muita gente faz a prova aqui, que é de fora, não dizendo que só as pessoas daqui têm que fazer mesmo. Mas o que eu quero é assim, que o nosso povo seja preparado para... Tenha competitividade. Para fazer os concursos e serem aprovados. Isso, né? Porque o cara vem lá de faculdade com um cursinho bom, entendeu? Escola boa, entendeu? Muitas oportunidades. Aqui tudo muito trancado, o cursinho é caro, a gente tem pouco tempo para estudar. Olha, deixa eu te falar uma coisa, só um parêntese. Uma funcionária nossa, que trabalha lá no escritório, comentou comigo, por exemplo, que a filha dela fez o segundo grau, finalizou o segundo grau numa determinada escola, pegou lá o certificado e foi agora se habilitar no curso de nível superior, não pôde porque não tinha autorização do MEC, a instituição de ensino que estava prestando serviços aqui na cidade. Então, quando se fala em educação em Parauapebas, a gente tem que falar o seguinte, olha, primeiro, professores qualificados, ganhando bem, né? Motivados, com condição de trabalho, com estrutura para desenvolver o seu trabalho. Então, existe essa necessidade principal. A qualificação, a boa remuneração e a estrutura para que os professores possam desempenhar bem o seu papel. 2, uma escola boa. Uma escola que tenha condições do aluno poder ter acesso à informática, tecnologias, poder ter acesso a multimídias, poder ter acesso à biblioteca, ao esporte, a uma boa alimentação. Então tem que ter também espaços físicos preparados, estruturados. Nós temos condições para isso. Nós temos recursos suficientes para preparar as nossas escolas de ensino fundamental aqui no município. Aí tem a competência do Estado também, as escolas de ensino médio. As escolas públicas de ensino médio precisam efetivamente estar estruturadas para que os nossos jovens possam acompanhar. O município, por exemplo, deveria potencializar a nossa biblioteca pública municipal, reinstalar e recuperar o parque lá de informática, que era disponível ao cidadão para fazer consulta na internet e tudo mais, né? Pesquisa de livros, pesquisas bibliográficas e tudo mais dentro da rede de computadores. Cada vez mais, por exemplo, atividades extracurriculares, onde capacite o nosso jovem que estuda aqui a conhecer um pouco mais sobre a nossa floresta, conhecer um pouco mais sobre o nosso meio ambiente, os nossos rios, né? A nossa fauna, a nossa flora, que é uma característica local nossa. Se fala tanto em turismo, né? Em potencializar o turismo em Parauapebas, só que a gente não tem ainda nem saneamento básico, a gente não tem nenhum transporte público de qualidade, a gente não tem nenhum voo com passagem aérea a preço razoável. É um preço exorbitante que se cobra aqui. Então, existe um conjunto de elementos indispensáveis para que a gente possa qualificar o nosso povo, dar a eles maior condições de compreender, né? de maior capacidade para poder compreender os assuntos e se dar bem numa prova. A gente tem em Parauapebas muitas pessoas que se destacam em Olimpíadas de matemática, de português e tudo mais. Eu acho que a educação em Parauapebas ela poderia sim se tornar ser mais estruturada e mais fortificada, tanto no que diz respeito à estrutura física, como no que diz respeito à valorização e à melhor estruturação também das condições de trabalho do professor. É complicado, né? Sempre essa pauta do professor, que sempre está desvalorizado, né? Porque é o cara que forma o médico, é o cara que forma o engenheiro, é o cara que forma
todo mundo aí é o cara que Exatamente. tá lá embaixo, nessa cadeia alimentar, ele tá lá embaixo. E tem que ser uma pessoa que faça qualificação de forma continuada, que se atualize, que faça cursos, né? Que faça pós-graduação. Não basta, o conhecimento ele exige um contato permanente, ele exige que você esteja sempre estudando, acompanhando, lendo, se atualizando. Então é preciso que os nossos professores eles tenham cada vez mais esse tipo de condição. Bom, esse assunto me faz querer citar para vocês, por exemplo, a Academia de Letras. A gente tem entre os nossos projetos, dos vários que a gente executa, um deles é relacionado, por exemplo, à doação de livros. Então, nós fizemos recentemente uma ação junto à Escola Benedito Monteiro. A gente fez primeiramente um pacto com a direção da escola, onde a direção da escola aceitou que a academia fizesse uma campanha de arrecadação de livros para a construção de uma biblioteca naquela escola, porque não tinha. Além disso, após fazer a doação desses livros, a academia permaneceu interagindo com a comunidade escolar durante algum tempo, fazendo leitura, fazendo rodas de leitura, fazendo oficinas, apresentando os escritores locais, ou seja, estimulando as crianças a terem contato com os livros, a gostarem, a quererem e se interessarem cada vez mais pela leitura, né? Porque isso colabora com a formação do indivíduo para que ele cada vez mais tenha interesse pela pesquisa, pelo estudo, e isso significa qualificação, que aí responde a tua pergunta lá na frente. Quando for fazer um curso, será uma pessoa que tem conhecimento amplo sobre as coisas, uma pessoa que teve capacidade e condições de se dedicar a um estudo, né? De maneira suficiente a permitir ele alcançar esses cargos, alcançar... Mas aí a gente vai entrar agora num assunto que tomou de quando eu estava assistindo um pouquinho antes aqui um Reels e um entrevistador perguntou: tu é dessa geração que fica passando a mãozinha na cabeça? Essa galera jovem tá muito antenada na internet, né? Então tudo que eles querem, eles pesquisam ali na internet e acha fácil, é um caminho mais fácil, é o que todo mundo quer, né? Tipo assim, os caras que vendem os cursos aí, como ganhar 1 milhão em 7 dias, né? Todo mundo quer isso aí, todo mundo quer essa facilidade, né? Só que a gente sabe que ninguém vai conquistar 1 milhão em 7 dias, porque é pela lógica, né? Então a gente tem essa geração que é muito rápido, que tá todo dia aqui no celular, vendo a internet aqui. Eu digo essa turma, vamos pegar aqui um que tá bem mesmo ligado, dos 17 anos para baixo, que é essa geração que pegou mesmo esse up da internet, né? Que não lê livros físicos, né? Então é aí que entra essas ações e como é que a gente vai mudar, porque eu acho difícil. Lá em casa, por exemplo, a menorzinha, ela gosta muito de ler, da gente ler história antes de dormir. Tem o Lino, não sei se vocês sabem se o Lino que tem uma história de um caso de amor, acho que é com a lua, né? Que ele se apaixona pela lua, ou algo assim, o Lino. Esse livrozinho, ele tá rasurado lá, de tanta gente ler. Aí tem do morango, que é um urso que vai colher o morango. Então tem alguns livros que ela gosta muito, então a gente lê várias vezes. O Lucas, ele já tá com 14 anos, aí ele já não quer mais essa pegada da gente ler um livrinho antes de dormir. Se for ler e obrigar ele fica lá, né? E tal, beleza. Mas tem essa galera que não quer mais pegar um livro e ler, não quer mais ver as histórias, né? Não quer mais ir atrás e, por si só, criar esse pensamento crítico daquilo que lê. Ele quer um resumo ali na internet. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês que estão nesse mundo digital, o que chama mais a atenção do público? Você escrever um texto e postar ou você colocar um vídeo? Um vídeo. Um vídeo. Se você quer ter mais visualizações, publica um vídeo. Sim. Em vez de você escrever um texto e colocar lá, você faz um vídeo dizendo aquilo que está naquele texto, por exemplo. Você alcançará mais pessoas. Nós estamos na sociedade hoje da imagem, visual. E mais, da manchete. Antigamente, eu lembro, eu estou com 44 anos. Quando eu estudava no ensino médio, e eu tinha que fazer um trabalho para a escola, eu tinha que ir na biblioteca, pegar livros, fazer a pesquisa, tirava xerox, fazia a pesquisa nos livros, anotava, para poder fazer a citação dele no trabalho, porque tu tem que botar a referência bibliográfica, de onde tu tirou essas informações. Tem que botar no final do trabalho as referências que você utilizou, bibliográficas, que você utilizou para fundamentar a sua pesquisa. Então você ia numa biblioteca, você ia na seção de livros de história, e procurava um livro relativo à Revolução Francesa, pegava um outro livro falando do mesmo assunto, para poder comparar 2 pontos de vista diferentes.
sugar uma informação daqui e sugar uma informação dali. Hoje em dia, tu vai fazer um trabalho, como é que você faz? Você joga na internet. Joga as palavras-chave e já aparece um mundo de coisas para você. Você vai no primeiro, tu nem faz uma triagem nos links que te aparecem. Você já vai no primeiro, pô. E lá já aparece, você copia e cola. Pô, tá feito o trabalho. Então, quando você hoje acompanha esses grupos de WhatsApp, você pode reparar que muitas das vezes manda-se uma mensagem e você primeiro precisaria clicar naquela mensagem. Ela vai abrir, vai te levar para a origem, né, de onde veio. E lá você vai ver o que realmente está sendo tratado naquela postagem. Dependendo da matéria que for, o que você faz? Dá uma pesquisada. Vê se aquilo é verdade, se não é, vê que uma outra fonte que abordou melhor aquele assunto. Aí o que você faz depois disso? Tira as suas próprias opiniões e comenta, se quiser, ao final. Mas não é assim que funciona. Tu está num grupo de WhatsApp e manda uma informação qualquer, o link de onde veio a matéria, ele é acompanhado de um pequeno texto. As pessoas só leem aquele texto, não clicam sequer no link. E a partir daquela pequena manchete, ela tira a conclusão dela sobre aquele assunto e faz um comentário logo em seguida, que muitas das vezes não tem nada a ver com o que está escrito, e ela considera aquilo como uma verdade absoluta. Sim. Esse é o nível superficial que a nossa forma de relacionamento social via internet tem se dado. Então a gente tem sim uma sociedade hoje que lê a manchete e tira as suas conclusões a partir daquela manchete. E firma e briga defendendo o ponto de vista dela, sem que ela sequer tivesse acessado aquele conteúdo, acessado outras fontes que tratassem daquele mesmo assunto, que ela dialogasse e refletisse primeiro sobre aquele tema, antes de sair dizendo besteira por aí. Hoje em dia, é isso que cansa, né, nessas relações sociais, através das plataformas, porque é uma discussão muito superficial. Dificilmente a gente encontra alguns ambientes onde há um certo tipo de debate e tudo mais, de uma maneira mais aprofundada. Geralmente, nesses grupos, as mensagens não são tão frequentemente usadas. Geralmente, vem uma mensagem por dia sobre algum assunto e tal, com um comentário racional, com um comentário pontual, um comentário consistente sobre aquele assunto. Então, a nossa juventude está hoje ligada nisso, no TikTok, no Kawaii, nem mais Facebook tanto, né? Mas Instagram, essas outras plataformas todas, que são plataformas de informação instantânea, superficial e sem que estimule a pessoa a perseguir e investigar aquele conteúdo de maneira mais aprofundada. E, no final das contas, o que gera é uma sociedade com também pensamentos muito fluidos, muito superficiais e que não colabora para essa evolução que a gente tem tanto falado, para esse desenvolvimento que a gente tem tanto falado por aqui. Então, há, sim, um duelo, uma missão muito difícil para os pais, lidarem com a formação dos seus filhos, tentando afastar um pouco as telas dele, né? Porque o consumo exagerado na frente da tela daquelas informações, seja jogo, seja vídeo, isso atrapalha o processo cognitivo da criança. Ela tem que ter uma limitação por dia de contato. Os psicólogos infantis falam isso, né? Os profissionais da área recomendam isso, até 40 minutos por dia apenas e tudo mais. Muitos dos pais, muitas das vezes, eles colocam e deixam lá no celular, porque a criança não dá trabalho, ela vai ficar quietinha, presa ali dentro da tela ali, e não vai dar trabalho para ninguém, mas isso mais tarde pode ser que tenha um efeito negativo, né, na formação do caráter, na formação intelectual da pessoa. Mas não é fácil. Realmente é sedutora, né? As imagens ficam presas, quando tu vê, tu já passou uma hora ali dentro, só folheando, né, passando as informações. No final das contas, a história fala: o que foi que tu leu realmente aqui? Nada, né? A gente já ficou passando. O pensamento crítico já foi. E a facilidade antes era grande, né, em relação à internet, né? A pessoa ia fazer uma consulta de um trabalho, entrava no Google lá, botava o assunto, aí já achava algum tópico relacionado ao conteúdo. E hoje está mais fácil ainda. A pessoa entra numa inteligência artificial, coloca a pergunta e lá automaticamente já faz o trabalho completo para a pessoa, né? Aí a pessoa já eliminou aquela parte de consultar no Google, né? Uma coisa que eu descobri hoje, apareceu para mim na minha página, na minha timeline, né? Apareceu um serviço que é o seguinte: eu sou advogado e eu quero fazer publicações na página do meu escritório de informações jurídicas para chamar a atenção da sociedade, para eles verem o meu nome, saberem que eu conheço daquele assunto e tal.
Então, eu tenho um sistema, é um serviço, deve provavelmente pago. Eu vou lá no WhatsApp, eu falo, quero postar sobre direito do trabalho. Ele já me responde lá no WhatsApp. 10 pontos que eu posso falar. Acordo coletivo, greve, reajuste salarial, adicional de insalubridade, doença do trabalho, acidente do trabalho. Ele coloca ali 10 pontos. Eu escolho um lá, acidente do trabalho. Pô, aí ele já vai gerar um banner com um banner com a minha marca, do meu escritório já, acompanhado de um texto. Postar? Postar. Automático. Eu nem mais redijo nada. Eu nem mais vou atrás do conteúdo que eu quero postar. Eu já tenho hoje ferramentas da inteligência artificial que eles próprios ficam gerando os conteúdos para mim. E olha que a inteligência artificial já chegou nos tribunais, já chegou no mundo jurídico, inclusive, né? Quando se tem, por exemplo, aquele que se chama de advocacia de massa, tu imagina um escritório que defende a TIM. O quanto de volume de ação que não deve ter, né? Na justiça PROCON, dano moral, negativação indevida do nome do cliente, aquela coisa toda, falha na prestação do serviço. Então tem companhia de energia elétrica, imagina o volume de ações que não deve ter. Bancos, o que não deve ter de volume de ação. Então, esses personagens aí que eu acabei de citar, eles têm um volume de ação muito grande. É contrato teu escritório. E tu vai ter 300 advogados dentro do teu escritório. E como é que você vai fazer? Todo dia chega 50 a 100 defesas por contestações para tu fazer. Geralmente sempre sobre o mesmo assunto. O computador está fazendo. Automático. Você simplesmente alimenta o banco, a base de dados, você lança as palavras-chave. Esse caso aqui, o que ele trata? Ele trata sobre isso. Eu clico aqui no botão referente ao assunto, sai a defesa dele pronta para aquele caso. O caso é esse, eu aperto o outro botão, sai. Então, as coisas hoje elas estão assim, né? No que se diz respeito à praticidade. A praticidade e a cada vez o estímulo a você pensar cada vez menos. Então, os instrumentos que vão se colocando à nossa disposição, embora eles sejam muito práticos e resolvam a nossa vida corrida de maneira... Às vezes, tu está ali rapidamente, você já faz uma postagem com conteúdo profundo, sem que você tenha lido nada, né? Pesquisado nada. Mas isso vai fazendo com que você cada vez mais pense menos, reflita menos. E isso é um problema, né? Quando você pensa pouco, quando você se aliena com relação às coisas, é um problema. E favorece também vários problemas que nós já citamos aqui, como, por exemplo, um perfil de eleitores não tão qualificados no aspecto específico de fazer uma boa escolha, de tomar decisões com base em princípios, em valores, né, essas coisas. Eu acho que isso implica até na questão... Eu tenho, assim, uma opinião muito... Eu não sei como colocar sobre as fake news, porque muito vem disso, sabia? Da manchete, de tu ler a manchete, porque tá todo mundo vendendo uma manchete. O cara faz um bannerzão ali, manda aí, pá, fulano, não sei das quantas. O cara, esse aqui mesmo, vou já mandar aqui pra minha amiga, porque ela fala que esse cara aqui é bom, esse cara aqui é legal, e olha aqui o que estão falando dele, que eu vou mandar pra ela. Aí outra vai e manda, e fala assim, não, mulher, esse aqui estão mentindo, esse cara aqui é bom, vou mandar pra fulano, que fulana vai te dizer que ele é bom. Não, e viraliza. Pois é, mas isso aí também não acaba a gente sendo pego... por falta de informação e caindo nessa rede de fake news. É isso. Se nós fôssemos fazer uma análise sobre isso que a gente está falando, sobre esse estímulo à ausência de pensamento, sobre esse estímulo à nossa passividade diante das informações, ou seja, a ausência de investigação, a ausência de reflexão, a ausência de construção de um ponto de vista a partir de pesquisa sobre aquele assunto, né? A gente estimulou o quê? Que as pessoas perniciosas, malvadas e perversas se utilizassem desse tipo de perfil social, dessas pessoas que assim se comportam, criando opiniões a partir de manchetes, e começaram a injetar fake news, e a fake news se espalha dessa forma, como essas informações que a gente está mencionando por aqui. Então, cria esse tipo de cenário que faz com que as pessoas briguem na rua e se matem, como a gente viu nas eleições. As pessoas vão matando as outras, cara, por conta dessas disputas, muitas das vezes oriundas por fake news. E você vê, a gente falou de Congresso mais cedo, né? O que a gente vê desses deputados que foram eleitos aí lá no Congresso Nacional falando cada besteira, se comportando tal qual essa geração que a gente se fala aqui.
que a gente está mencionando aqui. Entrou uma galera nova embalado nessas redes sociais, né? Então eles... E daí tu tira o nível. É muito mandato. Eu vejo um falando, é o candidato TikTok, é o candidato do... Como é que eles chamam, moço? Tem um nomezinho fácil, que é do videozinho rápido, né? Falando de videozinho rápido, até lembrei de uma matéria, de uma entrevista que eu assisti do Felipe Neto, que ele fala, né, do perigo que é esse... Vou pegar aqui os dois que ele colocou, né? Que é o Kawaii e o TikTok. Que é esses vídeos bem mais curtos, né? Porque a gente vai pegar um vídeo do YouTube. YouTube normalmente é para um cara que quer um conteúdo mais denso, quer se aprofundar, não é aquele conteúdo da manchete, né? Aquele conteúdo que a pessoa vai se aprofundar, então dá uma explicação. Normalmente é de meia hora, 1 hora, por aí. E ele tá falando do perigo, que é o loop infinito, né? Que é desses videozinhos de 30 segundos, no máximo 1 minuto, que vem em sequência o tempo todo, te jogando e te prende ali. Tu acaba sem sair, né? E o efeito que ele faz nessa juventude, né? No papo lá também tinha uma psicóloga e um sociólogo, né? Que tava falando desses efeitos. Que pode ficar até irreversível, porque prende demais a criança. Ainda mais para uma criança que não tem discernimento do que é bom, do que ela realmente quer. E vai entrando essa leva de vídeo, um no rabo do outro. Ela não consegue sair, uma né? Saraivada, né? De contra-informações, né? De alienação constante e tal. Então, essa é uma realidade hoje que a gente vive. A gente vê aí o Congresso discutindo a lei das fake news, o que tem gerado muita polêmica. Uns falam que isso poderia significar censura, os outros falam que a liberdade de expressão ela é absoluta, que eu posso usar da minha liberdade de expressão para ofender, para xingar, para mentir, né? Enfim, então a gente vê um debate hoje muito acirrado com relação a isso, mas nós temos posição clara também com relação a isso. Evidentemente que é preciso que haja controle, é preciso que haja regramento. A gente já viu que as redes sociais são capazes de fazer. Eu lembro que já faz algum tempo atrás, eu acho que uns 4 anos, me parece, ou 5 até, eu fui num programa com o Zé Dudu, que ele estava com Demival Moreno, se não me engano se chamava Tribos também. Ele tinha um programa do Demival Moreno na internet, e foi eu e o jornalista Zé Dudu para falarmos de fake news. E olha que isso é uns 5 anos atrás, e a gente ainda está discutindo sobre isso, e a gente ainda não tomou, enquanto Congresso, enquanto nação brasileira, ainda não tomou uma posição séria e firme com relação à regulamentação desse assunto. A gente vê as plataformas também resistindo, a gente vê o poder do lobby que essas plataformas têm no nosso Congresso, né? Junto aos deputados e tudo mais. Então, não é nada fácil. Mas se a gente for pegar a questão do lobby, a gente vê também o da mineração, né? Deus o livre, imenso. Que o lobby pesado, quando foi para aumentar o CEFEM aqui, né? Que era para aumentar um valor lá, e aumentou, acho que 1%, não foi isso? No o lobby da mineração que tem, por exemplo, para flexibilizar regras ambientais, para flexibilizar regras de fiscalização aí das barragens, de fiscalizar um monte de coisa. Então, também tem o lobby da mineração, não só por parte dos municípios que oferem as receitas. Existe o lobby da mineração praticado pelas próprias empresas mineradoras para que sejam aprovadas leis cada vez mais em seu benefício, né? Então, isso aí tem bancos, é assim. Pois é, tipo assim... Cada um está defendendo o seu ali. Cabe ao nosso Congresso, né, ver os melhores caminhos, né, para a gente, porque a gente colocou eles lá, né? Eu lembro de uma charge que me marcou muito. Em determinado processo eleitoral, ainda era permitido o financiamento de campanha por empresas. Então, você lembra do macacão do piloto de Fórmula 1? Ele tem um macacão que é repleto de patrocínios, né? E pegaram esse macacão do piloto de Fórmula 1 e colocaram num deputado. Porque aí tinha lá Shell, tinha lá essas grandes farmacêuticas, essas grandes indústrias multinacionais, aí mineradoras importantes. Então o cara ele é apoiado por essas grandes empresas para que quando ele chegue lá ele faça o quê? A não ser servir aos interesses dessas grandes empresas. Então, e ainda existe, embora hoje seja proibido o financiamento de pessoa jurídica, né, de empresas poderem financiar a campanha de candidatos, mas ainda existe aí formas, né, dessas empresas estarem sempre aí atuando. Junto ao legislativo, né? Eu vi assim, é um remédio que não curou a doença, né? Proibir esse financiamento, né? Criou-se outros mecanismos. Criou-se outros mecanismos. E outra, até para mim, por exemplo, eu sou o Nilton aqui, eu tenho
10 milhões de reais na minha conta lá e eu quero vir candidato aqui e eu só posso gastar 10%. Beleza, é uma segurança para mim não meter o doido aí, né? Não sair falido e quebrar totalmente e ficar louco. E é pior, né? Ser vendido por essa ilusão de que tá todo mundo contigo ali, no final tá todo mundo no outro barco ali. Sim. Do cara ter essa ilusão, mas tipo assim, me inviabiliza eu financiar minha própria campanha também. Lógico, porque senão os poderosos iam todos eles estar fazendo. Que tipo de concorrência leal seria essa? Tu concorrendo aí com 10 milhões e o outro concorrendo com 20 mil reais no processo eleitoral. Não, mas a gente tem o mesmo valor para gastar. Sim, isso é importante. Teoricamente existe. Quando se tem lá as convenções partidárias que definem quem serão os candidatos e tudo, os partidos eles estipulam um valor teto que será gastado naquela campanha. Então, existe toda essa formalidade com relação a essa questão dos números. Agora, existe uma outra questão, e a Justiça Eleitoral está aí para provar, inúmeros processos de financiamento irregular de campanha, de Caixa 12 e tal. Então, ou seja, a prática, ela não deixou de existir, né? Os processos na Justiça Eleitoral, eles demonstram que essa prática ela ainda persiste, por mais que haja uma lei que impeça essas questões. Outra coisa que se verifica também no processo eleitoral é a questão das mulheres, né? Você precisa ter não é paridade, mas você tem que ter uma cota onde tenha o outro gênero concorrendo. Geralmente se fala que é a cota das mulheres, mas não é a cota de gênero. Por quê? Porque eu poderia ter uma chapa com 70% de mulheres, que seria o ideal. Mas eu teria que ter obrigatoriamente 30% de homens ali. Então, geralmente se fala que os 30% das mulheres. Não é. 70% deveriam ser delas e os 30% dos homens. E vejo que isso tem aumentando. Eu torço tanto para que Paraupebas nós vejamos mais mulheres no cenário político, né? Porque é preciso que elas possam vir se apresentar, serem eleitas e desempenharem seu papel. Eu acho que as mulheres elas têm uma condição muito importante para isso. Então, as cotas elas vieram para que fosse respeitado o respeito à cota de gênero. E o que se costuma fazer muito? Ao invés de se estimular realmente a participação da mulher na política e tudo mais, candidaturas laranjas. Os maiores casos que vêm é sempre as mulheres, simplesmente para preencher a cota. Mas não são mulheres que foram lá para serem efetivamente candidatas e tal. Mais uma vez, os processos na Justiça Eleitoral do país todo mostram isso. Fraude na cota de gênero. Então, vai se criando mecanismos legais para impedir determinadas práticas, mas isso vai se reinventando e novas formas de praticar esses mecanismos são implementados. Eu acho que a última pessoa que eu falei aqui, acho que foi até a Sueli Guilherme. Grande figura, adoro a Sueli. Estava falando com ela aqui sobre, mesmo tendo essa cota para participar do pleito, né? Para você poder entrar para concorrer ao cargo, mas não tem esse 30% efetivo lá dentro, de homem ou de mulher. Sim, exatamente. Não é? Aí como é que faz essa matemática, exatamente. Nós tivemos eleito diretamente uma mulher só aqui em Parauapebas. De 15 cadeiras, uma só foi eleita, que foi a Eliane. A outra entrou porque o vereador se afastou, então ela era suplente e assumiu que foi a Rayane. Rayane, exato. Né? Então nós temos 2 mulheres e 13 homens lá. Aí como é que faz essa matemática? Tu tem um número para tu poder participar, seja homem ou seja mulher, a cota de gênero. Mas não tem para entrar. Deveria lá para entrar, garantido, né? Isso. Pelo menos a paridade, deveria ser garantida a paridade. Aí ia ser bom. Lá na OAB se pratica, aqui na OAB Pará se pratica a paridade. Todos os órgãos do sistema OAB, porque a OAB ela tem a diretoria, ela tem o conselho, ela tem as subseções, as comissões temáticas, então os órgãos, o Tribunal de Ética e Disciplina, então as comissões, esses órgãos do sistema OAB, hoje, ele respeita a paridade de gênero e também estabelece cota racial. Muita gente critica tudo isso, mas, na verdade, quando você cria esses mecanismos, o que você tem, como, por exemplo, hoje na OAB Pará? Paridade de gênero na direção da entidade. Você tem 3 mulheres e você tem 3 homens conduzindo a OAB Pará. O que você tem no Conselho Seccional, que é aquele que vai votar e decidir os processos ético-disciplinares dos advogados? Paridade de gênero. Homens e mulheres. E tem mais ainda, tem representatividade do interior, tem representatividade de raça. Então você cria oportunidades para que todas essas pessoas possam sentar-se à mesa e ali
executar sua missão institucional, executar o seu papel, ouvindo os diferentes, né? Tendo contato com pontos de vista diversos. Isso é muito importante. Na política, porque eu penso assim, voltando aqui para a política, ou já que tem essa cota aí de 30%, ou se respeita para entrar também 30% lá de mulheres, ou então entra só quem foi realmente mais votado, porque a gente tem, inclusive no nosso parlamento lá, mais de 70% entraram puxados por outros, né? Os puxadores de voto, né? Que também muito se discute isso, né? As pessoas... O Tiririca foi o que aflorou, né? Porque só ele levou mais 7 deputados lá do partido dele. Essa questão dos puxadores de voto. Então, aqui também, ou entra a galera que é mais votado, ou então, pra quê? Ter esses 30%, se realmente lá ele não é as mulheres, respeitado. eu tenho acompanhado, inclusive tem uma turma agora em Marabá, nesse exato momento, do grupo chamado Elas na Política, através da minha colega Natasha, que é advogada e conselheira da OAB também, que desenvolve um trabalho espetacular de empoderamento, de potencialização das mulheres, de estímulo efetivo para que elas ocupem espaços de poder, para que elas ocupem os partidos políticos, para que elas formem chapas. Tu tem hoje lá em Belém um mandato do PSOL na Câmara Municipal que é de 3 mulheres, é aquele chamado mandato coletivo. Nós 3 aqui vamos nos candidatar. Você vai ser o candidato que vai se inscrever, só que o seu mandato será compartilhado conosco. Tu serás o vereador, o deputado oficial, mas o gabinete é dividido em 3. A gente vai trabalhar junto ali dentro. O teu vencimento vai ser dividido por 3. As verbas lá do gabinete nós vamos dividir de acordo com nós 3. É evidente que esse tipo de mandato coletivo fez com que lá em Belém, por exemplo, em vez de uma mulher, nós tenhamos 3, que se chama de co-vereadora, né? Eu acho muito interessante essa questão do mandato coletivo, é outra coisa que poderia até ser melhor utilizado, né, para cá. Já tinha ouvido falar mesmo, mas não tinha entrado a fundo. Agora, as mulheres, elas estão se organizando, estão ocupando espaços, elas estão se posicionando, e isso é um movimento que não tem mais volta. Compete a nós, homens, reconhecer isso e dar toda a contribuição que for necessária para que elas, de fato, ocupem cada vez mais esse espaço de poder. Foram silenciadas durante muitos anos, né? Não puderam votar, os salários sempre foram mais baixos que o dos homens, sempre tiveram que ter tripla jornada enquanto os homens não. Enfim, eu acho que essa questão é muito profunda e ela não deve ser só importante para as mulheres, ela deve ser também muito importante para nós, homens, para a gente compreender realmente o que isso significa, o quão importante é essa efetiva igualdade entre os gêneros, né? Entre os homens e as mulheres, e fazer a nossa parte, ser menos machistas, né? Ser menos patriarcal e compreender que nós temos que lidar de igual para igual, sempre com muito respeito, consideração, e sabendo que, de fato, quando elas tocam alguma coisa, fazem melhor que a gente. Isso é inegável. Verdade. É duro aceitar, mas é a verdade. É a verdade, né? Mas é isso, gente. É certo em um momento. Vou entrar aqui, o Dedé fica depois, toda vez que eu falo alguma coisa do meu trabalho, que eu falo assim, já vai contar uma história de lá, né? Mas é engraçado, tinha uma operadora lá de trator de esteira. Trabalhava na mesma empresa. Tu operava o que lá? Motoniveladora. Toma. Patrol. Preparando a área. Isso. Equipamento de infraestrutura, que chama. Preparando a área para os caminhões virem atrás. Positivo, trabalhar com patrão. Aí ela era operadora de trator. E ela falou assim, não tô cansado de trator, bate muito. Às vezes a gente tem que estar regularizando aqui esse monte de pedra aqui que esses caras jogam aqui, eu vou pra patrol. Aí beleza, botaram essa manhã na patrol. Ela falou, não, isso aqui... E aí os caras falaram, é igual de carro, só a lâmina aqui que é dessas alavancas, mas o resto é o volante, acelerador, freio e tal. Ela, beleza, rapaz, essa mulher foi andando, moça, essa mulher do nada, tinha uma descida. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que essa mulher desbanguelou. Eu acho que ela não conseguiu baixar a lâmina para parar essa patrol. Eu sei que, graças a Deus, lá tem aquelas leiras de proteção, né? Lá em cima, que sim. Da altura do maior pneu que trafega por lá. Sei que essa mulher se escanchou lá com a patrol lá, moço. Essa mulher saiu de um jeito, falou que não queria nunca mais ver. Porque ela tá acostumada com o trator, né? Que é ali devagarzinho, Mas isso não é porque é mulher. Não, não é porque é mulher. Isso é porque a área realmente é perigosa. Pois é, eu ia falar assim... de acidentes é muito comum. Só nesse caso de homem, mas lá tem um monte de mulher operando patrol, entendeu? Cada vez mais muitas mulheres operando, eu vejo isso também.
Eu tenho muitas clientes lá, né? Como eu disse, são trabalhadoras da mineração, que são operadoras de equipamento pesado, mecânica, lubrificadora. Eu dou o maior valor de ver. Eu gostava, eu trabalhava com 2 mulheres lá. Uma era a Silvia, que ela era operadora de fora de estrada. Nossa, ela era muito legal. Sempre quando eu não tava fazendo nada, ela falava, não, vem andar comigo aqui, quando tava no turno de 0. Manda comigo aqui pra gente bater papel lá, contar a história, né? Que ela já trabalhava lá na mina lá e tem também o misticismo lá das minas, né? De ver coisas e tal. Aí ia contar esses misticismos. As lendas. Isso, que eu era muito novo, né? Assim, com 18 anos foi o meu primeiro emprego lá, né? Que é essa coisa, né? Tu acabou teu ensino médio aqui, o que tu quer? Eu quero trabalhar na Vale. Quero trabalhar na Vale, exato. Trabalhar na Vale, é isso que eu quero ganhar PR. Isso, trabalhar, aí vou comprar meu carro, construir minha casa, comprar meu... Com tudo, esse trabalho, ele te dá tudo que tu precisa aqui em Parauapebas, né? Ele vai te dar tudo. Vai te dar desconto nas lojas. Isso. Né? Às vezes você vê assim, né? Desconto especial para funcionário da empresa. Eu já vi outros, já vi gastos da PLR aqui. Isso também, já vi da isso também. PLR era muito famoso. Noite da PLR. Uma noite é famosa da cidade, né? Quem nunca viu, né? Quem nunca viu a noite da PLR. E é bacana PLR. também, né? Quando a gente vê que tem mulher trabalhando em setores que antigamente só homem trabalhava, né? Exatamente. Isso tem caído por terra. Hoje em dia elas têm ocupado esses espaços, sim. Até mesmo porque, sabe o que acontece? Elas são maiorias. Olha numa sala de aula de uma escola. A maioria são mulheres. A advocacia paraense, a maioria são mulheres. Olha, vai para uma justiça do trabalho aqui verificar. Juízes, a maioria são mulheres. Servidores, a maioria são mulheres. Eu acredito que o serviço público municipal, a maioria deve ser mulheres, eu não sei. A população de Parauapebas, acredito que talvez seja a maioria mulheres, eu não sei agora ao certo como é que está essa distribuição. Mas elas têm se tornado um número cada vez maior. Elas têm se tornado, até mesmo porque elas vivem mais do que a gente. O homem se acidenta mais, o homem se destrói mais, né? Isso. É aquilo que se chama menos de perigo. Masculinidade tóxica, né? Se destrói e tal, dirige embriagado e tal, anda de moto sem capacete, puxa a arma, se mete em confusão, aquelas coisas todas. Então, você vê aí que as mulheres elas estão mais numerosas, inclusive, né? E estão ocupando os espaços, professoras, advogadas, juízas, e foi até médicas. esse ponto que eu peguei com ela. Eu falo assim, Sueli, se aqui a gente sabe que a maioria é mulher. Em toda a cidade, no Onde Brasil, em todo o país. A maioria é mulher. E por que, na hora de ocupar esses cargos eletivos, né, de votação... Porque ainda há ainda há o predomínio de uma estrutura machista e patriarcal que ainda não foi superado, mas está em vias de. É preciso que todos abram os olhos para isso. É preciso estar em vias de. Vamos entrar no processo eleitoral no ano que vem. Eu acredito que a própria Sueli Guilherme, que você mencionou aqui, uma mulher que teve uma excelente perspectiva de votos aí no processo eleitoral, né, deveria ter assumido uma cadeira na Câmara de Vereadores de Parauapebas. Tenho certeza que seria bom para todo mundo, ia qualificar muito o debate. Espero que não só ela, como outras mulheres venham, inclusive para renovar, né, o quadro político aí de Parauapebas. Eu acho que tem boas notícias vindo por aí. E como é que vem aí o pessoal aí sobre a sua coordenação para essa próxima campanha? Então, olha, como eu disse mais cedo, a gente tem um bom número de filiados, a gente tem uma vivência orgânica bastante bastante habitual. Vamos se preparar para esse processo eleitoral aí. Vamos ver se os nossos filiados se dispõem a se candidatar. Eu, nesse processo, não virei candidato, não tenho essa intenção. Estou muito focado no escritório, na família. Agora tem a Academia de Letras para tocar mas também. Agora tu tem 10 mil cargos também. É verdade. Então a gente tem que eleger nossas prioridades, né? Eu tenho a política como um tema bastante importante, bastante necessário na minha vida e na vida de todo mundo. Mas essa posição de ser um candidato, no momento, eu não vou voltar a assumir, né, nessas próximas eleições. Não digo que jamais farei isso, até mesmo porque as circunstâncias vão se ajustando, vão se transformando. Mas o meu pensamento neste momento é de que a minha contribuição para a sociedade se daria de melhor forma não ocupando um cargo, por exemplo, de vereador. Ela se daria, por exemplo, naquilo que eu já faço com a própria advocacia popular que faço, como, por exemplo, o trabalho que a gente desenvolve na OAB, o trabalho que a gente desenvolve à frente de outras entidades, como a Academia de Letras, e por aí vai.
Então, eu acho que eu consigo, nesse momento, eu conseguiria contribuir mais, não disputando o processo eleitoral nesse momento, mas faço questão que o partido monte um quadro de candidatas, preferencialmente, e também candidatos, para fazer uma disputa com qualidade, uma disputa com conteúdo, apresentando, assim como nós apresentamos na nossa candidatura para prefeito em Parauapebas, um programa com qualidade, com conteúdo, factível, mostrando que é possível que a gente alie competência, conhecimento e gestão pública, objetivando resultados satisfatórios para a cidade. E é até legal pegar, né? Porque nessas 2 últimas campanhas, vamos pegar aqui de modo nacional, porque a gente tem um número maior. Entrou muito, né? Muito médico, muito advogado, muita gente assim, formada para a política, né? Porque essa galera ficava mais de bastidor, era o adesivo no candidato, né? Essa galera. E agora entraram para... E te ver, tô falando que... Eu entendo assim, né? Não tem essa vaidade. Não é eu tenho que vir aqui porque eu sou um dos caras aqui da OAB e eu tenho que vir candidato aqui e tal, né? Não Olha, é por vaidade. eu tenho um pensamento assim, que eu acho que nós deveríamos ter mais advogados disputando. Parauapebas hoje tem um quadro de advogados que já está chegando, acho que a 600 por aí. Então, e nós temos excelentes quadros dentro da advocacia, com conhecimento de Constituição, com conhecimento de leis, conhecimento de gestão pública, conhecimento de processo licitatório, conhecimento de saúde pública. Então, quando você tem uma pessoa que não só possui articulação política, trânsito, fluidez, carisma, mas além de tudo isso, conteúdo, conhecimento, segurança, preparo, é muito melhor, né? Porque a gente não escolhe alguém simplesmente porque ele é carismático e bonito. A gente escolhe alguém que seja carismático, bonito, interessante, mas alguém que tenha conteúdo e projeto e programa a ser apresentado para nossa sociedade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa estimular o nosso povo. Programa, o que tu pensa para a saúde, para a educação, como é que a gente vai trabalhar com relação ao meio ambiente, como é que se dará a questão mineral no nosso município, na nossa região. A gente vai permitir o garimpo para desmatar tudo, para não ter mão de obra formalizada, para não ter recolhimento de imposto. Vamos permitir a expansão do garimpo, que não traz riqueza para todo mundo, traz para um pouco. Vamos permitir cada vez mais a ampliação do processo mineral, cada vez mais extração, cada vez mais toneladas sendo extraídas e cada vez mais rápido chegando o fim da nossa mina, sem que a gente tenha uma perspectiva, como eu já disse mais cedo, de um horizonte melhor para o nosso povo. Como é que essa riqueza chega até a gente? Como é que a gente faz com que as pessoas vivam em casas melhores? Como é que a gente faz com que as pessoas possam andar numa rua que tenha iluminação, que tenha calçada, que não tenha o esgoto e entulhos na sua frente? A gente não consegue andar em Parauapebas na rua. Vamos dar um passeio pela rua. É difícil. Você não vê as pessoas caminhando, pegando um ar, passeando com o cachorrinho pela cidade, porque muitas das vezes a gente não tem estrutura para isso. Agora a gente tem visto, tem vários parques, têm sido inaugurados, eu dou crédito para aquilo que deve ser dado. Então, quando você cria equipamentos públicos para permitir ao indivíduo não só viver do trabalho, mas também poder viver da interação social, poder viver do lazer. Você tem ali uma praça de esportes radicais, onde inclusive tem um ciclista, não sei como chama, um biker, que estava disputando no campeonato internacional, passando na HBO Esporte, lá não sei se é Esporte TV, alguma coisa. Era um caboclo de Parauapebas, meu amigo, disputando com o americano, com o australiano, né? Então a gente tem que criar esses espaços, realmente, esses equipamentos públicos, para dar vazão. O skate tem que se desenvolver, bicicross tem que se desenvolver, patins, basquete, vôlei, beach tênis, seja o que for. Então isso vai se criando. O futebol, podíamos ter um celeiro muito maior de formação de atletas de futebol, seja através da iniciativa privada, seja através do poder público, né? A gente podia estar exportando jogadores e jogadoras por aí, inclusive o futebol feminino, voltando a esse assunto, tem dado muito mais resultado que o próprio futebol masculino. As mulheres no esporte, mais alegria, no judô, no basquete, no vôlei, né? Tem se destacado bastante. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de candidatos que tenham conteúdo, que tenham conhecimento e que apresentem propostas que sejam factíveis, que sejam reais e que transformem efetivamente a vida da cidade.
para melhor. Porque eu posso transformar para pior também, né? Também, você tá com a caneta, O né? nosso futebol, né, tanto o brasileiro, da América Latina, o africano, né, são os melhores do mundo, né? Rubens, em relação... Ficou sabendo, né, daquele caso que teve com o jogador, o Vini Júnior, né? Pô, cara... Ficou sabendo, não. Ainda tá, né? Rolando, Ainda tá. rolando. E o cara foi um valente, né, bicho? Eu vi um comentário do Lázaro Ramos, que é negro, um excelente artista, reconhecido internacionalmente, né? Dizendo o seguinte: vocês pararam para refletir que um moleque de 22 anos, cria nossa do Brasil, enfrentou sozinho um país inteiro racista? Né? Porque foi um comentário que ele fez. Foi preciso que ele chegasse na gota d'água. E ele afirmou, né, que contra o racismo irá até o fim. É preciso que tenha postura. É preciso que, de fato, se tenha posicionamento firme com relação a isso. O presidente da República reagiu imediatamente, o Congresso Nacional reagiu imediatamente, artistas, personalidades, a sociedade em geral, as entidades, o próprio... O Ministério das Relações, das Relações Exteriores entrou em contato lá com a Embaixada do Brasil na Espanha, entraram em contato, agiram junto ao Ministério Público de lá. Me parece que já estão tomando providências. Não foi a primeira vez que fizeram isso com ele, não foi a primeira vez que teve manifestação de prática racista em campos de estádios de futebol. Não só racista, como nazi-fascista. Mas lá a gente endêmico. já viu isso na La Europa, Liga, né? é endêmico lá. Então, fizeram isso com o Daniel Alves, né? Que jogavam banana. Não é a primeira Fizeram uns vez. 2 jogos que jogaram banana pra ele. Num deles ele pegou e comeu. Aí também foi a gota. Falou, parece que com isso aqui não vai colar. Vamos largar ele de mão. Nós não temos mais espaço para isso, né? Nós não temos. A gente vê hoje, assim, o nosso nível civilizatório, no qual nós deveríamos estar, não deveria permitir mais que isso fosse... E isso está sendo feito no dito primeiro mundo, né? Na Europa, no berço da humanidade, né? Porque é um negro que está dando baile em cima dos brancos. Não adianta só a gente ficar falando na sociedade de Paraupebas. Não, cara. O mundo todo tá doente, né? A sociedade está doente. E a gente precisa dar uma volta, né? A história da humanidade, ela é uma espiral, né? A gente avança, volta, depois avança mais um pouco lá na frente, retrocede. Então a gente tem que dar a curva do espiral agora para dar um pulso mais para frente, porque a gente já voltou muita coisa para trás. Os últimos anos é uma demonstração de que a nossa sociedade regrediu, sobretudo no aspecto civilizatório, de respeito ao próximo, de respeito à pessoa, à dignidade da pessoa humana. Isso é muito caro para a gente, né, que estuda essa questão da justiça social, que estuda os direitos sociais, que estuda direitos fundamentais, né? Porque eu estou há 20 anos mexendo com isso, então a gente internaliza esses princípios dentro da gente e não admite, na sociedade que a gente vive, estar presenciando esse tipo de coisa. Machismo, racismo, homofobia e todos os tipos de discriminação que a gente vê por aí. E essa semana, né, o ministro da Justiça, ele deu uma coletiva, aí ele falou, né, que para a Espanha, né, tomar medidas urgentes. Aí ele falou um termo lá em relação ao um termo jurídico, né, que é extraterritorialidade. Isso. Quando acontece quando você aplica a lei brasileira, porque ela só tem validade aonde? No território brasileiro. Isso. Agora existem alguns casos onde você pode aplicar no território estrangeiro. Cara, isso é... Eu ia falar do Mas caralho, isso é né? uma forma só de, tipo assim, dar uma pressão neles ou realmente isso aí é funciona? dentro do direito internacional, né? Isso existe, um processo criminal, né? Estabelecer um processo criminal em face dos responsáveis por aquilo. Me parece que lá na Espanha identificaram já, né? Alguns 7, dos integrantes né? daquilo foram presos e tudo mais. Encontraram 7 lá. Afinal, era necessário mesmo dar uma resposta imediata para o mundo, né? E o caso tomou uma proporção tão grande, né? Porque até o Real Madrid também, ele tava na dele, né? Não estava tomando partida, não estava defendendo o jogador e vendo esse caso velado aí que estava acontecendo nos estádios, né? Eu vi uma entrevista do técnico do time. Aí começou com o técnico, isso. Ele falou, não, a gente precisa. A repórter fazendo algumas perguntas, ele falou, não, a gente vai falar sobre isso. Nós não vamos falar de jogo, nós vamos falar a gente vai falar sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu achei muito importante essa postura. E acho que é isso. A gente tem que utilizar esses instrumentos como esse que vocês têm aqui, instrumento de extrema relevância para todo mundo, é comunicação, é informação, é conteúdo. E nós temos que disseminar cada vez mais a luta contra o racismo, a luta contra a discriminação, a luta contra
os mais variados tipos de preconceito que existe muito por aí. Existe, sim. Então é isso, né? Rubens, gostaria de agradecer mais uma vez ter vindo aqui, batido esse papo com a gente aqui. Veio no Pebas, Isso. agora veio aqui no Tribos, mudou um Maravilha, pouco, né? maravilha. Show de bola. E espero te convidar aqui, tu vem aqui mais vezes aqui, sempre que tiver aí. Sim. A gente queria falar contigo, na época, né, que eu te falei que vocês ganharam lá, que tava em campanha da OAB e tal. Eu falei, que bacana. O pessoal daqui engajado, né, na OAB, porque a gente tem pouca, assim, informação do que acontece lá para Belém. Então, quando tem alguém aqui de Parauapebas e que a gente segue, que a gente vê movimentando e tu postando o tempo todo no Instagram e tal, eu falei, bora trazer o Rubens aqui de novo aqui. Aí ele falou, não, tô saindo de férias agora, depois do pleito. Eu falei, então, na próxima ocasião a gente vem aqui. Cara, foi um prazer. Como eu disse, né, na outra vez foi muito bacana ter vindo. A gente acompanha, a gente viu agora, o Vanterloo passou por aqui, que cara bom, né? Fala bem, seguro. Vi também o rapaz da bicicleta. Eu dei uma pesquisada nos últimos episódios de vocês. É um tipo de serviço muito importante. Trazerem personalidades aqui, trazerem pessoas que são ligadas ao esporte, à cultura, à política, a alguma área específica, meio ambiente. Eu vi que veio o Wagner aqui da psicologia. Sim. Isso é muito bacana, essa diversidade de temas que vocês conseguem abordar através do mesmo bate-papo, né? A gente falou sobre tanta coisa aqui que podem parecer às vezes uma coisa que tem nada a ver com a outra, mas no final tudo se liga, Se converge. né? Tudo se converge, tudo se interrelaciona. E para nós é muito bacana poder estar aqui contribuindo com alguma coisa, com um pouco que a gente sabe e conhece sobre a nossa realidade, sobre a nossa cidade, sobre as questões do mundo da política, do mundo do direito. Estou muito feliz de poder ter vindo aqui. Espero que o público todo aí goste do nosso bate-papo, assista bastante, curta, compartilhe. A gente gostaria muito de deixar aqui para vocês a Academia Parauapebense de Letras, quando está aprontando a sua programação agora de ações, né, para esse ano de 2023. A gente quer que a Academia seja uma parceira do programa, mostrando aqui o seu trabalho, fazendo as suas campanhas. A gente tem campanha de arrecadação de livros para a formação de bibliotecas em bairros periféricos, e a gente quer que vocês sejam parceiros também nossos, estimulando os nossos pontos de coleta desse material. E é isso, vamos nos esbarrando por aí, vamos nos encontrando. Veio aqui para bater um papo, já arrumou muito trabalho para nós, né? Mas é isso mesmo, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês. Demais, show de bola. Contem sempre com a gente. Valeu. É isso aí. Até a próxima, então, galera. Valeu. Valeu.